Ei, gente, boa noite. Quanto tempo, né? Ficamos aí sem nos encontrar por conta do feriado, que acabou acontecendo mais uma vez em dia de aula nossa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem, a gente tem que... Eu sempre sou positiva, né? Eu sempre tenho que falar que tá tudo bem, tudo certo. Cansada, gente. Porque às vezes o pessoal, muitas pessoas reclamam de tédio na quarentena, tudo que eu não estou tendo é tédio. Pois é, e tá vendo? Você tá falando tédio? Ixi, aqui não tem tédio, não. Não tem nada de tédio. Vou te falar uma coisa. Trabalhando mais do que nunca, não paro um minuto, vivendo na frente do computador. Isso tá me cansando. Sinceramente. Mas não sei, né? Hoje nós já... Sei lá o que vai acontecer, gente. O que está por vir. Boa noite, Augusto. Quando isso volta, não volta. Enfim, mas a gente tem que encarar da melhor maneira. E aí, Lucas também tá aí. Vamos lá. Na última aula eu fiz aquele esqueminha, né, para facilitar o nosso andamento, porque é muito complicado a gente trabalhar com estudo de tipo penal em espécie, sem quadros, sem todo o meu poder de gesticulação. Isso. Boa noite, Ana Lu, tudo certo? Então, eu vou continuar. Me corrijam se eu estiver errada. Vamos ver se o pessoal vai chegando aí. Tá com pouca gente, 24. Essa sala tem bem mais alunos. Ó, na outra turma, adesão maciça. Minha outra aula estava lotada. Gente, vejam só. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que o último ponto, o último tipo penal que nós abordamos foi eu fui até condescendência criminosa, artigo 320, não foi isso? Para eu conseguir concluir, fechar essa parte dos crimes funcionais, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Tá certo? Me mandem aí. É isso mesmo? Boa noite, Vitor. Confiram aí para mim. Foi o último, né? Eu falei até o 320, então falamos até a condescendência criminosa. E vamos lá, vamos fechar isso aqui hoje. Vamos terminar essa parte fechando todos os crimes funcionais, todos os crimes praticados por funcionário público contra a administração. Para a próxima semana, pensei, acho que as coisas ainda não ainda estamos um pouco distantes, né, de fazermos qualquer plano aí de retorno por hora. Então, eu vou disponibilizar, eu mando para o Valmir, igual eu fiz da outra vez. Tá, tudo bem, Vitor. Um roteiro, esse roteiro esquemático, nos mesmos moldes que eu fiz em relação a esses dispositivos que nós estamos estudando agora, para os próximos crimes, que são os crimes praticados por particulares contra a administração pública, tá? Então, voltando, retomando, vamos lá. Bom, então minha última abordagem foi em relação ao tipo penal do artigo 320, que é o crime de condescendência criminosa, e
nós vimos tipos penais importantes, né? Atenção àqueles elementos que nós frisamos como sendo realmente os elementos mais importantes, porque, como eu já disse para vocês, esses tipos, eles são recorrentemente cobrados. Vamos ver até como é que fica a nossa questão de tempo aí, porque com as turmas, tem uma disciplina que eu dou de manhã, aquela disciplina bem início, né, de penal, que é ilicitude e culpabilidade, que como eu tenho bastante tempo, eu tenho duas aulas com eles por semana, a gente ficou essa semana resolvendo questão, e na próxima semana eu vou continuar resolvendo questão de concurso, questão de OAB, e foi bem legal, tanto porque uma maneira da gente fazer, né, uma dinâmica diferente, quanto às vezes a gente está estudando a matéria na teoria e quando a gente vai realmente resolver questões, as coisas se complicam bastante, né? Então vamos ver se eu pelo menos consigo descolar aí uma aula para fazer uma resolução de questões, porque a gente já viu muitos tipos penais e na hora que a gente vai colocar esse conhecimento realmente à prova, as coisas costumam se complicar, né? Então, vamos lá examinar essa figura, que é o chamado crime de advocacia administrativa. O nome é advocacia administrativa, mas isso não tem nada a ver com atuação de advogado. Vejam que o tipo penal do 321, ele me narra uma conduta típica de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública. Então, você patrocina... Deixa eu tirar isso daqui, essa luz na minha cara tá ruim. Espera aí, gente, rapidinho. Deixa eu só acender essa outra luz. Então, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Mais um crimezinho aí com pena leve, né? Temos uma pena de detenção de 3 meses, de 1 a 3 meses, ou multa. E aí, vejam só, temos ainda um parágrafo único que prevê uma pena, né? Traz um preceito secundário maior, na hipótese desse interesse privado patrocinado pelo sujeito, pelo funcionário público, ser um interesse ilegítimo. De maneira que, nesse caso, a gente passa a ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena de multa. Então, voltando naqueles pontos, né? Eu procurei, existem diversas questões. Eu tinha até falado para vocês, porque já ficou distante, já tem 15 dias. Eu falei que em todas essas infrações, para não ter que ficar repetindo o que não é necessário, eu falei que em todas essas infrações será aplicável a majorante do 327, parágrafo 2º do Código Penal, que é aquela hipótese de você ter um aumento da pena quando o sujeito ocupar a função diretiva, função de chefia ou de assessoramento. Isso vale para qualquer dessas figuras típicas que nós estamos examinando. Então, bem jurídico aqui, claramente, administração pública, crime próprio, né? O funcionário público, o sujeito passivo Estado, secundariamente aqueles eventuais prejudicados, crime a ser praticado na forma dolosa, o dolo pode ser direto, pode ser eventual, e a consumação, aqui a gente tem um crime, mais um exemplo de crime formal, cuja consumação vai acontecer exatamente com o patrocínio, com a conduta do sujeito de defender, seja direto ou seja indiretamente, um interesse privado perante a administração pública. Então, por isso a gente falar que o crime é formal. Não precisa existir nenhum tipo de obtenção de vantagem ou coisa que o valha, porque o que o ordenamento jurídico veda é exatamente essa intervenção do funcionário público, intervenção essa que na figura do caput é uma intervenção de um interesse que é privado, mas o interesse pode ser um interesse legítimo, ou a penação fica agravada se esse interesse for um interesse ilegítimo.
pode ser praticado na forma omissiva, é um crime de forma livre, né? Nós não temos um pré-estabelecimento de como essa execução deve se dar, e é um crime de concurso eventual, unissubjetivo. Ele pode ser praticado por uma pessoa, por mais de uma pessoa. Como já vimos que é menor potencial ofensivo, isso aqui vai para o âmbito da competência do GCRIM, né? Dos juizados especiais. Agora, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Aqui eu fiz 2 ressalvas. Eu vim falando, olha, esse patrocínio, como o próprio tipo aqui narra, ele pode ser direto ou pode ser indireto. E aí, vejam, o intraneus, o funcionário público, ele acaba se valendo das facilidades que essa qualidade, que essa função que ele desempenha, ele oferece em qualquer setor da administração, mesmo que não seja diretamente, que não seja especificamente aquele setor de atuação do agente, tá? Então, vejam, e isso, essa advocacia, essa chamada advocacia administrativa, a gente vê isso acontecer o tempo todo, né? Aquela situação em que você tem, olha, eu tenho um conhecido meu, esse meu conhecido, ele é delegado de polícia. Então, como ele é delegado de polícia, eu tô com um problema, tô cheia de multas, né? Tô cheia de multas, eu tinha que resolver algumas coisas no Detran, mas eu vou pedir para o meu amigo delegado conversar com o pessoal lá no Detran para ver se agiliza, se consegue resolver essa minha situação. Eu não recebi notificação dessas multas, portanto, essas multas seriam descabidas, a cobrança desses valores, a imposição dessas penalidades. Então, essa chamada agilizada, né, uma prática, olha o nosso jeitinho, que na verdade é crime. Essa agilizada que o seu conhecido lá, delegado, ou conhecido da polícia, ou conhecido de uma... pede para o cara que trabalha no Detran, para o funcionário do Detran, dar uma agilizada e verificar quantas anda aquela situação, isso daí tem nome, isso aí é advocacia administrativa, tá? Então, de alguma maneira, você patrocina, quero ver qual é, como é que tá, em que pé tá. Isso daí, a partir do momento em que nós temos essa atuação a bem, de alguma maneira, de um interesse privado perante a administração pública, porque o sujeito se vale dessa sua condição, isso é advocacia administrativa, tá? E por isso eu fiz questão de falar, de colocar aqui para vocês que não necessariamente no âmbito de atuação desse agente que está praticando advocacia administrativa. Olha, pensem nesse exemplo que eu dei, o delegado de polícia pedindo para o sujeito lá, que é fiscal, que trabalha junto ao Detran. Secretário de obras. Vamos pensar que o secretário de obras, para poder, de alguma maneira, auxiliar um amigo, né? Um amigo está precisando aí que uma obra dele não seja interditada, ele solicita essa não interdição a um fiscal incumbido de promover. Aí a gente tem até que levar em conta se esse interesse em questão, se esse interesse particular, esse interesse privado, se ele é legítimo ou se ele é ilegítimo. Se ele for legítimo, essa penazinha é bem light. E também, se for ilegítimo, outra penazinha é bem light, né? 3 meses a 1 ano. Tudo vai dar menor potencial ofensivo. Agora, isso é advocacia administrativa. Essa prática recorrente nos órgãos públicos, né? De um intervir por outro, isso daí, na verdade, é crime, tá? Inclusive, eu vim dizendo, coloquei nessa segunda observação, o seguinte: esse patrocínio, essa atuação, fala-se de patrocínio justamente, e o próprio nome da figura típica, né, a advocacia administrativa, é porque remonta à própria tarefa do advogado. Você tem ali um funcionário público advogando em seu favor, o que não pode acontecer, né? A ideia, por mais que isso dificilmente, de fato, se incorpore aí a nossa tradição, todo mundo faz isso daí. A gente cansa de pedir favorzinho para o funcionário público. Não, mas eu não estou pedindo nada, não estou pagando nada. Mas não pode, tá? Você não pode pedir para agilizar, você não pode pedir para ver qual é. Isso daí é crime.
Então, eu coloquei essa observação, essa segunda observação, para dizer que o patrocínio ele não exige, pelo contrário, né? Para caracterizar o 321, o funcionário público ele não está obtendo nenhum tipo de ganho, nenhum tipo de vantagem econômica. Ele está fazendo isso, é aquela prática, é camaradagem, né? Isso daí não é possível, porque se a gente tiver, inclusive, aí a obtenção de algum tipo de benefício, de fato, a gente pode ter outra modalidade de infração penal. Se o funcionário público solicitou, se o funcionário público exigiu, se você ofereceu, aí a gente pode cair nos crimes mais pesados. Mas a ideia aqui é essa conduta, que inclusive é produto de uma prática usual, de você estar atuando, de você estar intervindo, seja no seu âmbito de atuação dentro da administração pública, seja fora dele, mas se valendo da sua função, da sua prerrogativa de funcionário público, para, de alguma maneira, ter acesso a alguma informação, agilizar alguma situação, tá? Que diga respeito a interesse particular. Essa é a advocacia administrativa. Em seguida, nós temos aí o tipo penal do artigo 322, que é o chamado tipo da violência arbitrária. Olha aí a violência arbitrária. Violência arbitrária, praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, uma penazinha de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Vamos aqui analisar essas principais questões. Eu tenho algumas observações aí sobre violência arbitrária, porque em relação a esse tipo da violência arbitrária, atenção, porque existem algumas discussões, né? Se esse tipo penal, já se falava isso antes da própria entrada em vigor dessa nova lei de abuso de autoridade, tá? Havia essa ponderação, olha, será que esse crime de violência arbitrária, ele subsiste? Será que isso ainda é crime? Porque algumas pessoas entendiam que o artigo 3º da lei de abuso de autoridade, da lei anterior de abuso de autoridade, que era a 4898 de 65, então nós tínhamos muitos doutrinadores dizendo que o artigo 3º, que lá no artigo 3º, a linha I da antiga lei de abuso de autoridade, a 4898 de 65, dizia-se que essa figura típica do 322 teria sido revogada, tá? Teria sido revogada pela lei de abuso de autoridade, pela anterior. E o Supremo Tribunal Federal, assim como o STJ, então esse era um entendimento, e acaba sendo um entendimento que ainda subsiste, porque a gente não consegue ainda, em face dessa nova lei de abuso de autoridade, não há que se falar da revogação desse dispositivo, tá? Eu estou falando em face da lei anterior, porque a lei atual, a lei nova que entrou em vigor de abuso de autoridade, ainda é objeto de muitas discussões, de muitos celeumas, né? O próprio teor da lei, e nós não vamos encontrar, por hora, nenhuma manifestação no sentido de estar o dispositivo revogado ou não. O fato é que, em face da lei de abuso de autoridade, a 4898 de 65, artigo 3º, a linha I, existia essa discussão, uma discussão até vigorosa, acalorada nos meios doutrinários, de que a figura da violência arbitrária estaria revogada, porém, o STF, o STJ, foram bastante firmes em reiterar o entendimento de que não, que o dispositivo do artigo 322 ele estaria em pleno vigor, tá? Embora seja difícil a gente verificar essa figura da violência arbitrária. Às vezes você vai conseguir fazer um enquadramento, né? Depois vocês vão estudar a lei de abuso de autoridade. Mas falar que o dispositivo foi revogado, a gente não tem, por hora, né, subsídios doutrinários, jurisprudenciais nesse sentido. Em face da lei anterior, os nossos tribunais superiores foram bastante veementes em dizer que não, o dispositivo subsiste, embora seja um dispositivo realmente de diminuta
aplicabilidade prática. Então, o que ele diz? Você praticar algum tipo de violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Então, a gente tem a pena de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência efetivamente praticada. Quando eu entro aí na questão da tipicidade, a gente tem, nesse caso, um exemplo de concurso material de crimes, né? Concurso material. Por quê? Porque o próprio artigo, ele me preceitua lá no seu preceito secundário que eu vou ter o crime de violência arbitrária mais o crime correspondente à violência, tá? Então digamos que daquela prática arbitrária da violência, que o sujeito, da qual o sujeito se valeu no exercício da função ou eventualmente a pretexto de exercê-la, eu tenho a configuração de lesões corporais graves. Então, teoricamente, o que o dispositivo legal me informa é: o sujeito responde pela violência arbitrária, mas pela lesão corporal grave praticada, tá? Então, por isso nós falamos do concurso material de crimes, conforme o preceituado, conforme o estabelecido na própria sanção penal cabível, né, incumbida aqui a esse dispositivo. Bem jurídico, administração pública, aqui nós temos um crime pluriofensivo. Por quê? Porque tanto a administração pública quanto a integridade física daquele sujeito que foi objeto, foi vítima da violência, estarão sendo atingidos. Funcionário público, crime próprio, sujeito passivo ao Estado e, eventualmente, os prejudicados, né? Também, no caso da violência, aquela pessoa que foi vítima da violência perpetrada, dolo direto ou eventual. E aí, vejam, nesse caso, esse crime, embora que nós tenhamos uma vasta gama de crimes formais, nesse caso fica claro que o crime em questão é um crime material. Por quê? Porque o crime vai se consumar quando o sujeito realmente pratica esse ato de violência, né? Seja no exercício da função ou seja a pretexto de exercê-la. Então, aqui é uma hipótese rara, porque nós não vamos encontrar muitos crimes materiais. Na grande maioria aqui nós temos crimes formais. Eventualmente, vimos que temos algumas outras variações, mas esse é um crime material. Pode ser praticado na forma omissiva e não há forma pré-estabelecida, concurso eventual, e nesse caso, atenção, porque aqui a pena ficou um pouco mais alta, né? A pena é uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, né? Então, como eu tenho uma pena máxima superior aos 2 anos lá estabelecidos pela 9.099, nós não podemos ter não está fora do âmbito de competência do GCRIM. Aqui seria realmente justiça comum, ok? Esse tipo da violência arbitrária, do ponto de vista prático, às vezes isso nunca vi incidência desse delito de violência arbitrária, tá? Porque ainda que nós tenhamos essa afirmativa dos tribunais superiores, acaba que muitas dessas discussões são mais discussões teóricas do que qualquer coisa. Mas, enfim, embora nós tenhamos essa manifestação dos nossos tribunais superiores no sentido de não ter havido a revogação do dispositivo, muitas vezes a gente conseguia-se na lei anterior que essas condutas que abrangessem atos de violência, elas fossem enquadradas na lei de abuso de autoridade, tá? Lógico que se tem jurisprudência, tem julgado, né? Agora, eu pessoalmente, assim, digo que é uma situação de baixa incidência. Na verdade, crimes funcionais, para a gente lidar com isso na prática, é difícil, né? Porque, imagina, eu falei agora há pouco da advocacia administrativa, que eu vou falar que não acontece, acontece o tempo todo. A grande questão é, de fato, né, nós verificarmos a deflagração do trabalho persecutório. Mas, enfim, essa é a figura da violência arbitrária. Aqui, sobre violência arbitrária, vamos até aguardar como ficarão essas manifestações por parte dos nossos tribunais superiores no sentido de agora. E com a nova lei, será que nós podemos compreender que esse delito estaria revogado? Será que, em face da nova lei de abuso de autoridade,
a violência arbitrária realmente não faz mais sentido, né? Esse delito não faz mais sentido, estaria tacitamente revogado com base na nova previsão normativa, não temos ainda esse posicionamento, tá? Então, por isso eu fui trazendo o posicionamento em relação à lei anterior, que era realmente no sentido de que o crime subsistia, que não haveria que se falar em revogação do chamado delito de violência arbitrária. Passemos lá, então, ao artigo 323. Olha só, abandono de função. A gente também tem uma outra figura aí, uma outra figura típica, que comporta lá grandes considerações, mas vamos falar sobre o abandono de função, pelo menos para que vocês conheçam esses principais elementos configuradores desse tipo penal. O artigo 323 fala lá, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. E é até contraditório isso, né? Porque vejam só, o crime, o nomen iuris do crime é abandono de função. Agora, vejam o que o 323 está falando. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos na lei, tá? E aí nós vamos entrar naquela velha questão lá do direito penal parte geral. Olha, peraí. Embora o crime chame abandono de função, será que se o sujeito abandona uma função pública, eu consigo fazer o enquadramento aqui nesse tipo penal? Será que eu posso fazer? Olha, será que como a lei disse aqui, abandonar cargo público, estão abrangidas as funções públicas, já que até quando nós tratamos do conceito de funcionário público, é um conceito tão vasto, né, para o direito penal. Se eu faço essa interpretação extensiva, é uma interpretação extensiva em desfavor do sujeito, né? O que nós sabemos que não é admissível, tá? Então, embora o crime receba o nomen iuris de abandono de função, o que eu tenho, na verdade, para o enquadramento na figura típica? Abandonar o cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. E aí nós temos a previsão de outros preceitos secundários, quer dizer, de tipos qualificados, né, de formas qualificadas, quais sejam. Se do fato resulta prejuízo público, a detenção passa de 3 meses a 1 ano, e se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, aí olha só, aí é elevação até bem significativa. Esse abandono em faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos. Aí, nesse caso, embora eu tenha até colocado aqui nesse quadrinho que a regra é que a competência seja do GCRIM, se eu tenho esse abandono de função em região, em lugar compreendido como faixa de fronteira, aí o crime não é de menor potencial ofensivo, tá? Façam essa ressalva, porque aqui foi colocado em linhas gerais. Mas sobre o crime, vejam, o que nós temos de particularidades, de peculiaridades para serem avaliadas. No que diz respeito à tipicidade, eu só vim fazendo essa observação para dizer que é imprescindível realmente que se comprove que esse abandono expôs a administração a uma situação de perigo concreto, tá? Então, isso vai ser necessário. A demonstração de prejuízo só na forma do parágrafo 1º, né? Que vai ser exigida para qualificar. Mas isso daí teria exposto a administração a uma situação de perigo concreto. Funcionário público somente, vejam que esse crime é um crime de mão própria. Esse aqui não se qualifica como crime próprio, né? O crime realmente é de mão própria, porque é apenas o funcionário público. Logo, relembrando aquilo que nós falamos em matéria de coautoria e participação, quando eu tenho crime de mão própria, não se admite coautoria, mas tão somente a participação. Vejam que, como sujeito passivo, o Estado, secundariamente prejudicados, dolo direto ou eventual, e aí é um crime formal, né? É um crime formal que vai se consumar, que vai se caracterizar perfeitamente quando o sujeito abandonar o cargo público fora das hipóteses previstas em lei, tá? Já falei lá na frente, né? Inclusive, esse crime, atenção a isso, é um crime omissivo próprio, que é abandonar. A própria conduta núcleo nos mostra muito claramente. E aqui, por ser crime de mão própria, admite somente a participação, ok? Bom, a competência do GCRIM é a regra
contudo, atenção, porque nessa hipótese do parágrafo 2º, nós passamos a ter uma pena máxima de 3 anos. Né? 3 anos não dá menor potencial ofensivo, portanto, não vai ser competência do GQ. Tá? Mais uma. Vamos lá. Então, abandono de função. Essas figuras, já que eu fiz questão de analisar com vocês, para vocês, porque isso aqui é trabalho de quê? Na maior parte, né? Para a gente não falar exatamente, decoreba. É um trabalho de memorização. A gente fixar os principais pontos de cada um desses tipos penais, e por isso que eu friso, é importante fazer questão, resolver questões. Porque às vezes está parecendo que está tudo muito fácil. Na hora que começa a misturar isso aqui, a gente se enrola, né? A gente realmente se enrola. E o que eles vão exigir, a não ser naquelas infrações penais em relação às quais nós temos assim discussões mais complexas, que nós vamos precisar realmente estar antenados em posicionamento jurisprudencial, doutrinário. Essas outras infrações penais são simples, a gente não tem lá muita discussão, a gente não tem... Agora, a grande questão é conhecer os elementos que integram cada uma das figuras típicas para que a gente não se confunda, né? E aí que realmente eles acabam nos pegando. E, dadas as pretensões, né, da grande maioria de vocês, seja para fins de OAB, hoje eu estava resolvendo umas questões de OAB de manhã, era até nessa parte de licitude e de culpabilidade. E aí eu fiz uma seleção, selecionei 20 questões, ficamos a aula inteira resolvendo questões e tal. Gente, as últimas questões da OAB sobre o tema, até pelo fato que é uma dificuldade que todo mundo tem, que às vezes a gente estuda a teoria, mas a gente tem a dificuldade de aplicar a teoria no caso concreto, né? Aí quando vem com aqueles casinhos, fulano estava num bar, até para apurar, por exemplo, legítima defesa, estágio de necessidade, foi muita análise de caso. Eu achei que as últimas questões da OAB estavam bem puxadas, né? Bem puxadas. Lógico que eles equilibram, né? A gente tem algumas questões mais pesadas, outras mais leves, mas às vezes tinha questão de primeira fase, de prova de magistratura, prova da Polícia Civil, prova para delegado, que são provas assim que MP, primeira fase, que a gente sabe que penal, processo penal vem puxado, mas a OAB não ficou atrás não, viu? Eu achei que as questões dessas últimas provas, pelo menos eu fiz uma análise assim, de 2016 para cá, muitas questões complexas. Mas enfim. Então, quando aparece parte aqui no conta administração pública, passa essa lista de exercício, posso passar, foi uma lista que eu selecionei nada de... Então, você quer a lista, você quer exercícios de licitude e culpabilidade? Lá atrás, lá de matéria do 2º, 3º período? Tá, a aula está lá também, a aula da resolução dos exercícios está lá no YouTube, lá no canal da coordenação. Eu postei ontem, tá lá. É bom porque às vezes se você está interessado, se você tem, é legal, né? Porque é bom, resolver exercício é uma maneira fantástica de estudar. Às vezes a gente pensa que a gente está sabendo tudo da matéria, quando a gente vai resolver, é a mesma coisa que às vezes acontece em prova. Você fala, poxa, mas eu sabia tudo. Na hora que eu cheguei na prova, tudo se complicou, aí vocês sempre jogam a culpa no professor, né? O professor encheu de pegadinhas e tal. Não é exatamente isso não, porque enquanto aquele conhecimento está vindo, né, a gente recebe o conhecimento, essa é a minha regra, a gente recebe o conhecimento mesmo de uma forma passiva. O professor está falando, você está absorvendo. Quando você estuda em casa, você começa a ter dúvida, isso é importante, né? Aí você contesta, aí você tem indagações. Agora, na hora de resolver essas questões, e é o método por excelência, né? A gente, quando tá dando aula para cursinho, preparatório e tal, tantas questões. Hoje, que o pessoal está muito nessa vibe aí de coach, né? Coach. Quando você vai montar ali o planejamento de estudo do aluno, na meta diária, sempre está lá, leitura de jurisprudência, né? O pessoal, eles não gostam muito de ler jurisprudência, leitura de jurisprudência e resolução de pelo menos tantas questões, de uma, de outra matéria.
porque bem que depois com o tempo, né, quando vocês forem se dedicar, dependendo do que vocês forem, as questões de alguma forma elas meio que se repetem. Eu não estou falando que vai cair exatamente igual. Vou passar uma lista para vocês, Wagner. Pode deixar que eu vou passar, tá? Acho importante. Acho bem importante, inclusive. Vamos ver como é que vão vir as nossas próximas orientações, mas eu vou passar assim, tá? Bom, então vamos lá para o exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Então, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. O que é isso daqui, gente? Olha só, essa figura típica, a narrativa é entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, tá? Nós temos todo um regramento específico para o início da função pública. Vejam que aqui falou-se em função, né? Regras essas que são ditadas pelo direito administrativo e suponhamos que a pessoa tenha iniciado o efetivo exercício de uma função pública, mas ainda não satisfeitos todos os requisitos legais para tanto. Né? Imagina que o sujeito foi aprovado num concurso público fera, o cara passou no concurso para juiz. E aí o sujeito já vai para uma determinada comarca e começa a atuar. Né? Vejam, olha, não atendidas as exigências legais, ou continua a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado. Imagina que o sujeito foi exonerado, foi removido, foi substituído, foi suspenso, e aí ele teve essa comunicação de que ele não mais está no exercício daquela função pública e ele continua a exercê-la. Em relação a essa função, em relação a esse crime, eu tenho uma pena de detenção levinha também, né? 15 dias a 1 mês. Aqui, vejam que a gente tem uma norma penal em branco. Por que é uma norma penal em branco? Porque disse lá, entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais. Essas exigências legais, elas vão ser estabelecidas de acordo com as regras do direito administrativo. Né? Então, nós temos normas, não só atinentes à administração pública de uma forma geral, quanto também outros tipos de regulamentos, de decretos que regulem aquela atividade pública, aquela função profissional em relação à qual o sujeito foi investido. Tá? Ele foi investido, mas aí a gente tem várias fases, lembra daquele investidura, depois tem nomeação, posse, a gente tem todo um protocolo, né, legal a ser obedecido. Então, vejam que com isso, o crime, mais uma figura que também de mão própria, crime de mão própria, não é nem próprio, somente o próprio sujeito poderá praticá-lo. E no que diz respeito à consumação, vejam bem, nós temos aqui, ocorre quando o sujeito entra no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continua a exercê-la sem autorização depois de saber que oficialmente foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Crime é formal, tá? Aqui nós temos um crime formal. Vejam, eu coloquei aí, tá, G-CRIM, juizado especial, apenas em leve, somente vai se admitir a participação, exatamente porque o crime é de mão própria. Agora, aqui, eu fiz uma observação, quer dizer, fiz uma observação não, com base no que a doutrina, né, recorrentemente trata, no que a doutrina recorrentemente fala, nós temos aí a remissão ao fato de que o crime pode ser praticado na forma omissiva. Só que eu coloquei uma interrogação. Quando vocês forem estudar, quando vocês forem analisar isso pela doutrina, vai falar, pode ser praticado na forma omissiva. Eu não consigo entender como, tá? Eu não consigo como que o crime é entrar ou continuar. Eu não consigo entender como. Não consigo entender, mas aí é um problema meu. Eu fiz, né? Por quê? E eu sempre que eu vou falar, sempre que eu vou ministrar essa matéria, parece que sempre eu vou buscando outros. Eu não sei se os autores
passam meio batido, mas não é possível, né? Só eu que tenho esse questionamento. Quando vocês, qualquer doutrina que a gente pega aí de penal, parte especial, entra no estudo de crimes funcionais, desde as doutrinas mais, essas básicas que a gente usa mesmo, né, que a gente recomenda, até quando você entra em obras mais requintadas, simplesmente se faz essa menção, pode ser praticado na forma omissiva. Só que eu não consigo entender como o crime pode ser praticado na forma omissiva, tá? Então, para a doutrina, vocês vão estudar, vocês vão se deparar com isso. Pode ser praticado na forma omissiva. Mas aí essa interrogação é o meu manifesto. Eu não entendo como seria praticado. Eu não vislumbro, eu não enxergo. E ninguém também nunca soube me falar isso, tá? Também eu não acho que eu nunca tive muita oportunidade de perguntar, né, para uma pessoa que tem, mas nunca ninguém soube me falar isso, tá? Nunca consegui essa resposta. Se vocês conseguirem, vocês me falem. Porque isso é sempre colocado. Você pega essa doutrina básica aqui do Masson, do Rogério Greco, do Sanches, Código Penal comentado, desde Delmanto até outros mais requintados, só aparece lá. Pode ser praticado na forma omissiva. Só que eu fico tentando pensar, né, como que seria praticado na forma omissiva, e eu realmente não enxergo, tá? Então essa interrogação aí não diz respeito a nenhum doutrinador, não diz respeito a mim mesma, tá? O âmago do meu ser que eu não consigo entender. Mas enfim, vamos lá para a violação de sigilo funcional. Mais um. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. E aí nós temos uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constituir crime mais grave, né? Se o fato não constituir crime mais grave. Ai, peraí, que eu lembrei de uma coisa aqui Aliás, lembrei de duas coisas, não sei, voltando. Eu fiz anotação aqui e passei batido. Só para vocês enriquecerem aí o vocabulário penalístico de vocês, como às vezes até por conta de estar resolvendo, tô muito nessa coisa de ficar resolvendo questão de prova, puxem uma setinha, façam uma observação. Talvez vocês já saibam disso, mas nunca é demais relembrar, porque a gente fala tanto, crime formal, acabei de falar, a grande maioria dos crimes aqui, crime formal. Quando a gente fala de crime formal, tem aparecido em algumas provas de concurso, prova de OAB, às vezes eles usam expressões sinônimas que significam, quer dizer, eu tô sendo redundante, né? Expressões sinônimas que significam a mesma coisa, mas me expressei mal. A questão às vezes nós temos expressões sinônimas e se a gente não conhece realmente essa expressão, a gente às vezes acaba se confundindo à toa. Então, deixem anotado que crime formal também é conhecido como crime de consumação antecipada. Essa nomenclatura é até mais usual. Trata-se de um crime de consumação antecipada? O que é crime de consumação antecipada? É crime formal, é a mesma coisa. Ou crime de resultado cortado. Essa do resultado cortado, consumação antecipada, você já deve ter ouvido falar, né? O resultado cortado agora também na moda. Por isso eu anotei aqui, esqueci de falar isso para vocês. Crime de resultado cortado. O que é crime de resultado cortado? Crime formal, é a mesma coisa, tá? Mesmíssima coisa. Assim como, mais uma, a gente vai pegando aí de prova, né? Quando se fala de crime de mão própria, crime de mão própria, duas expressões sinônimas. Essa aqui é mais comum. Crime de atuação pessoal. Trata-se de um crime de atuação pessoal. Essa aqui é mais tranquila, né? Mesma coisa que crime de mão própria. Crime de atuação pessoal. Essa é fácil. A gente consegue até concluir. Atuação pessoal, mão própria. Agora, tem uma outra que está agora, crime de conduta infungível. Aí eles vão me tacar um infungível aqui, né? O que é um crime de conduta infungível?
crime de conduta infungível é a mesma coisa que crime de mão própria, tá? Eu tinha feito essas observações aqui em relação ao artigo anterior e acabei não falando isso para vocês. Então, faço esse parênteses aí porque é importante a gente conhecer essas outras terminologias. Ok, gente? Bom, então, seguindo, vamos aqui para tal figura, para essas últimas figuras, porque, na verdade, nos restam aqui duas figuras típicas, né? 325, 326, porque o 327 é aquele dispositivo que fala exatamente do funcionário público, né? Que nos traz aquela norma penal explicativa, é um exemplo de norma penal não incriminadora, porque é uma norma penal explicativa, que vai trazer o conceito, que vai definir o conceito de funcionário público para fins penais. Então, vejam, nesse artigo 325, nós temos lá, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. E aí a gente tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constituir crime mais grave. E depois, agora atenção até aqui, uma figura, eu acho que eu não tinha falado isso para vocês, não, né? Isso foi em outra sala, eu acho que foi na sala que eu estava dando aula sobre prisão. Eu estava falando na outra turma que eu dou aula à noite, a gente está, é aquela matéria, inclusive uma das matérias que eu particularmente acho uma das matérias mais legais de processo penal, que é aquela parte das prisões processuais, né? Prisão preventiva, prisão em flagrante. Tem uma opção de coisa legal ali pra gente analisar, né? Mandar de busca e apreensão, aí depois a gente entra naquela parte de prova. E aí eu estava falando, porque vocês devem se recordar, que uma das situações, eu aproveitei para falar com eles de insider trading. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Insider, escreve assim mesmo, né? Do inglês, insider trading, que é esse uso de informações privilegiadas para que isso está lá no rol dos crimes contra a ordem econômica, né? E isso é bem interessante, porque às vezes aqui o próprio tipo penal do 325, ele fala lá, olha, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. E aí a gente tem essa penazinha leve, 6 meses a 2 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Essa questão é uma questão que hoje, no que diz respeito, porque às vezes a gente pensa sigilo profissional, segredo profissional, que tipo de segredo, que tipo de sigilo que o funcionário público vai ter acesso e que poderia beneficiar a um terceiro sobremaneira, né? Você ia perguntar sobre isso, Wagner? Sério? Eu lembrei disso porque quando eu dei essa aula, quer dizer, dentro de uma dessas aulas, quando a gente fala da possibilidade de decretação da prisão preventiva, e alguns autores até contestam, né, essa prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, da ordem econômica, mas essa parte aqui de violação de sigilo funcional e por consequência, né, suposta prática, esse vazamento de informações que acabam possibilitando acesso a informações, a dados que vão gerar um enriquecimento, né, de um terceiro que se beneficiou disso, isso daqui não vai cair na violação do sigilo funcional. A gente tem crime muito mais pesado para isso, que é, inclusive, esse caso que ficou famoso dos irmãos Wesley e Joesley, tá? Eu lembrei disso porque a gente fala, alguns autores criticam a decretação da preventiva com base na garantia da ordem econômica. É até, sim, passível de algumas críticas, é algo bastante genérico, mas na época em que houve a decretação da prisão preventiva desses irmãos, os irmãos Batista, né, lá da JBS, é Batista? Agora eu falei Wesley e Joesley, mas não sei de onde que eu tirei esse Batista. É Joesley e Wesley Batista, não é? Acho que é isso, dos irmãos Joesley e Wesley, da JBS. O fundamento da decretação da preventiva foi justamente a garantia da ordem econômica.
essa garantia da ordem econômica. E agora, vejam, mas aí os funcionários públicos envolvidos nessa venda, porque ele, no caso, era uma venda mesmo de informação privilegiada, eles incorreram no crime de violação de sigilo funcional? Não. A gente tem crime muito mais grave previsto na legislação, né? Nos crimes contra a ordem econômica. Isso é bem interessante, tá? E, às vezes, é um dos problemas. A gente não fala muito sobre isso, porque crime contra a ordem econômica não tem lá tanta visibilidade, né? Pelo menos é aquela máxima que eu falo, não é crime que derrama sangue. Mas, enfim, lembrem-se, atenção a isso, desde que não constitua crime mais grave. Então, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, nós temos uma pena de 6 meses a 2 anos ou multa se não constituir crime mais grave. E nós temos aí, nas mesmas penas desse artigo, incorre quem? Quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informação ou bancos de dados da administração pública, e quem se utiliza indevidamente do acesso restrito. Às vezes, o que acontece quando se fala assim, quem se utiliza indevidamente de acesso restrito? Funcionário da Receita Federal. Isso acontece direto. Só que, lógico que existe uma dificuldade prática muito grande de você, não só funcionário da Receita Federal, também a gente, as pessoas que estão ligadas à polícia, acaba que eles têm acesso a uma vasta gama de informações que não deveriam ser acessadas, né? Se não realmente em caso da mais absoluta necessidade. E a pessoa tem acesso ao imposto de renda de todo mundo que ela quiser, né? Olha, esse acesso, se ele não é feito realmente para os fins devidos, para os fins exigidos, você começa a se valer desses benefícios que o seu cargo te possibilita para, de alguma maneira, isso, quer dizer, veja inclusive que o crime que você revelar fato de que tem ciência em razão do cargo. Então, às vezes você faz um estudo ali da condição econômica do sujeito, né? Ou você facilita a revelação disso através dessa facilidade que o seu cargo te permite. Vejam que nesse caso aí a gente teria violação do sigilo funcional, se isso não for crime mais grave. E aí eu tenho, inclusive, aqui a previsão, aí já é uma previsão de uma pena mais alta, se dessa ação ou da omissão resultar algum tipo de dano para a administração pública ou para outrem, uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, aí saímos do rol do menor potencial ofensivo. Vejam que aqui a gente já começa de antemão, quando a gente fala da tipicidade, observando que se trata de um crime subsidiário. Eu falo crime subsidiário porque se o fato não constitui crime mais grave. Sempre que aparece se o fato não constitui crime mais grave, nós já sabemos que se trata de um crime chamado crime subsidiário, tá? Essa categoria, né? Eu preciso realmente comprovar que a violação do sigilo funcional expôs a administração a uma situação de perigo concreto. Então, é crime de mão própria, e ó, aí vocês já estão treinados, crime de mão própria, ou crime, quais foram lá as expressões que eu falei para vocês anotarem, aqui a gente já usa, né? A gente já pode falar, olha, os crimes de mão própria, que também são chamados crimes de atuação pessoal, ou crimes de conduta infungível. Elemento subjetivo, dolo, né? Não vai ter crime na forma culposa. A consumação é crime formal, é crime de consumação antecipada, é crime de resultado cortado, mesma coisa. Então, a consumação ocorre quando o sujeito revela o fato que ele teve ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo ou facilita a divulgação desse fato, dessa informação obtida. O crime aqui, ele em regra é um crime comissivo, quer dizer, que é cometido por ação, mas ele pode ser um crime omissivo próprio, aí vejam só, aqui a gente enxerga. Ele pode ser omissivo próprio quando a conduta for facilitar, né? Quando é facilitação, aí são outros 500.
Crime de forma livre, somente vai admitir a participação, porque o crime é de mão própria, não vai caber coautoria. Competência do juizado, atenção à hipótese do parágrafo 2º, porque na hipótese do parágrafo 2º eu tenho uma pena máxima de 6 meses e, naturalmente, não estou no rol das infrações de menor potencial ofensivo. Gente, tem uma criança aqui. Peraí. Você quer falar? Não, aparece bonitinho. Tava indo bem, né, gente? Só acho que foi no final. Peraí. Ah lá. Fala oi. Oi. Você quer falar? Não, fala bonitinho. Fala oi pros alunos da mamãe. Oi, alunos. Oi. Dá tchau, tchauzinho bonitinho. Tchau. Tchau, alunos. Não vem colocar a mão, não. Olha lá, os alunos da mamãe estão ali. Só que você não tá vendo eles, né, filha? Então, deixa eu só terminar. Nossa, eu vou te falar. Tá vendo, né, gente? É bem a vida como ela é. Ó. E aí, ó. Vocês nem estão vendo? Vocês ficam querendo saber. Peraí. Suspeita, né? Eu sou suspeita, mas as minhas filhas realmente são uma fofura. Olha, gente, essa figura aqui do 326... violação de sigilo de proposta de concorrência, eu coloquei, até mencionei aqui, mas coloquei para vocês que é um dispositivo tacitamente revogado pelo artigo 94 da Lei 8666 de 93. Então, com isso, nós encerramos a análise de todos os dispositivos legais, né? Nós falamos, não tira a mãozinha, filha. Oh, meu Deus. Peraí, neném, calma. Ó, então, você quer ver? Você quer se ver aqui? Olha lá. Calma, não. E para todos saberem, eu também tenho aulas online. Você também tem aulas online. É verdade. Você também tem aulas online. Mamãe. Calma, amor. Calma. Me dá. Ela também, tá, gente? Tá vendo? Ela tem aulas online e ela tá na alfabetização. Ela está conseguindo. Ó. Olha lá. Olha ali. Olha lá quanta gente que tem ali, ó. Olha lá. São os alunos da mamãe. Essa é a melhor. Nossa Senhora. Gente, acho que deu para ver que o negócio aqui tá meio caótico, né? Nossa, filha, você mandou bem. A minha assistente aqui de... Nossa Senhora, gente, olha. Então, com isso... Nós já demos quase uma hora. Já... Não. Gente, por questões técnicas, eu vou ter que fechar aqui, encerrar aqui a aula com, né? Temos uma aula. Ah, então você quer mostrar? Mostra a coisa mais legal para os alunos da mamãe. Uma coisa que, olha aqui, olha o que aconteceu hoje no meio disso tudo. Não, vira aqui. A criança já está praticamente sem dente nenhum. Caiu tudo e ela tá super feliz. E o bom é que você mesma arranca os dentes, né, filha? É. Ótimo isso. Tá vendo, né, gente? Vida de mãe, vocês estão vendo. Por isso, quando eu falo, vocês falam que eles estão entediados e coisas do tipo, aqui não tem tédio, não. E, gente, todo mundo me escuta. A minha mãe, quando era menor pra arrancar dente, ela tinha que ir na dentista pra arrancar dente. Minha avó que falou, e ela é mãe dela, então ela sabe, tá? Tá, nossa, a senhora contou, revelou um segredo bombástico meu para todos os meus alunos. Você achou, Nelson? Gente, eu adoro quando vocês falam isso, gente, porque, sério mesmo, não sei, né? Não, o jeito, né? O jeito dela é bem um jeito... Aí, ó, tá vendo? Todo mundo tá achando... Não, sossega, calma, minha filha. Os alunos da mamãe estão achando que você parece com a mamãe. Agora não, agora sossega. Senão aí já avacalhou demais. Né? Tá? Gente, mas apagar a luz, tá? Tchau, gente. Amamos muito vocês. Amamos muito vocês. Você nem conhece eles. E não precisa conhecer. Não precisa conhecer para já amar. Nossa, que lindo, filha. Muito bem. Muito fofa. Estão vendo, né, gente? Então, isso aí... Isso é vida. Isso é vida. Isso é a vida como A vida é a única coisa que importa na vida. É a própria vida. Meu Deus.
Gente, nossa. Olha, gente, depois desse fechamento poético, né? Eu vou ter que encerrar aqui com vocês. Eu vou mandar pro Valmir. Nossa Senhora. Depois não. Você tá rindo de quê, alunos? Não, ninguém tá rindo. É a mamãe que tá rindo. Alunos, vocês estão rindo de quê, alunos? Eles estão achando que você foi uma filósofa. Sabia que nessa sala tem um aluno que é poeta? Um aluno da mamãe que é um poeta? Que tem um Qual livro é? que... É esse? Não. Ele tem uma cara de poeta. Não. Ah, ela apontou pro Lucas. Vou disponibilizar assim, tá, Jaqueline? Pode deixar que eu vou disponibilizar. Eu já baixo ela agora, vai tudo pro YouTube. Minha filha, chega. Tchau. Lucas, a Estela achou que você que tem a cara de poeta. Não, é outro que é o poeta, tá? Gente, fica de Gente, boa. então olha só, vou passar... Cenas proibidas, tá? Que agora a mãe vai ter que exercer o juros corrigente. Não briga comigo, tá? Não briga comigo. Gente, então eu vou passar... Eu vou passar pro Valmir o resumo. Não briga comigo. Vou passar o resumo o esquema da próxima aula, tá? Não briga comigo. Então, gente, beijos. Bom final de semana para vocês. Fiquem bem. Espero que na próxima quinta-feira a gente consiga falar com um pouco mais de calma, que eu consiga colocar essas crianças para dormir mais cedo, tá? Nunca. Tchau, gente. Beijinhos para vocês. Tchau.